numa tarde de chuva, mas num ambiente acolhedor, dar as boas-vindas a todos os nossos convidados, agradecer terem aceito o convite para estarem presentes nesta sessão de trabalho para o nosso Conselho de Administração apresentar o plano estratégico da ASF 2026-2028. Vamos começar esta sessão, que terá a duração previsível máxima de 1 hora, com a apresentação de um pequeno vídeo de 2 minutos, para o qual chamo a vossa atenção. Vivemos num mundo em mudança, onde a confiança é essencial. Os seguros e os fundos de pensões são pilares da resiliência das sociedades modernas. Protegem o presente e financiam o futuro. Com o Plano Estratégico 2026-2028, a ASF assume um compromisso renovado: proteger, inovar e contribuir para a construção de uma sociedade mais resiliente. A nossa missão é clara: proteger os interesses dos consumidores e promover a confiança no mercado de seguros e fundos de pensões. Fazemos-lo através da supervisão rigorosa da solidez financeira e da conduta dos operadores. Somos um regulador independente que garante a estabilidade do setor e assegura que as entidades atuem com justiça e transparência. A nossa cultura é guiada por 5 valores fundamentais: integridade. Atuamos com independência, honestidade e transparência. Rigor. Trabalhamos com excelência técnica e decisões fundamentadas. Colaboração. Valorizamos o respeito e a partilha para alcançar objetivos comuns. Inovação. Abraçamos a mudança e procuramos soluções para os desafios do futuro. Interesse público. Tudo o que fazemos tem um propósito: gerar impacto positivo na vida das pessoas e na sociedade. A nossa visão é ser um regulador de referência, um pilar da confiança no sistema financeiro, um catalisador de uma sociedade mais resiliente e na vanguarda da supervisão. Queremos simplificar, inovar e agir com transparência. Impulsionamos a resiliência social e económica, mitigando lacunas na proteção de cidadãos e empresas. E seremos um regulador do futuro, utilizando tecnologia e dados para agir de forma preditiva e ágil, promovendo inovação segura e capacitando os nossos quadros para gerar impacto real. ASF. Supervisão com propósito. Proteger o presente. Financiar o futuro. Muito obrigado pela vossa atenção. Pedi agora aos membros do Conselho de Administração a favor de virem para o palco e o Sr. Presidente fará agora a sua intervenção. Já pode ficar aqui. Ora, muito boa tarde a todos e, em primeiro lugar, é um prazer recebê-los aqui assim. Bem-vindos à ASF, esta tarde de chuva, como disse o Dr. Rui Fidalgo, para podermos fazer a apresentação pública do nosso plano estratégico que nos vai guiar para os nossos próximos 3 anos. Antes de começar a apresentação, eu gostava de agradecer desde logo aos meus colegas do Conselho. Foram 2 meses e meio, à volta disso, desde que estamos juntos. Foram 2 meses e meio de muito trabalho, de muitas reuniões, muita discussão, mas acho que conseguimos produzir em conjunto com os nossos colegas, todos os diretores, com os nossos colaboradores. Acho que conseguimos produzir um documento que a mim particularmente me orgulha, porque acho que é um documento com ambição, como eu gosto de ter, mas um documento que eu acho que também é realista relativamente àquilo que nós queremos atingir. E, portanto, isto é um trabalho conjunto, fruto também de muitas conversas que mantivemos durante estes últimos meses, com representantes do setor, representantes dos consumidores, representantes da academia, dos nossos conselho consultivo, etc. E, portanto, é um documento que reflete também, eu diria, aquilo que é muito da realidade nacional e internacional nestas matérias. O nosso plano estratégico, naturalmente, não nasce num vazio, não é? Nasce num contexto, quer nacional, quer internacional, que é um contexto com, eu diria, riscos significativos, riscos geopolíticos acentuados. Todos nós estamos a ver
Basta lermos o que é o reposicionamento estratégico dos Estados Unidos. Nestes últimos dias, penso que muitos de nós lemos o que é que se está a passar. Aquilo que são as crescentes tensões internacionais e, portanto, eu diria que para muitos de nós, talvez durante as nossas vidas, estamos perante talvez o período onde os riscos geopolíticos são mais acentuados. Temos uma incerteza macroeconómica muito relevante, acho eu. Temos, por um lado, mercados de capitais, ou pelo menos uma parte dos mercados de capitais globais exuberantes, não é? Temos, por outro lado, riscos de crédito que usualmente estavam mais no setor bancário, que hoje em dia estão nos chamados private markets, não é? Que estão a chamar cada vez mais a atenção e que podem levar, obviamente, através de canais de contágio, a situações mais complexas no futuro. Temos, naturalmente, também uma situação de alguma preocupação quanto à crescente valorização do mercado imobiliário em Portugal, por exemplo. Portanto, tudo isto são riscos que traduzem uma incerteza macroeconómica, que é onde nós estamos neste momento. Por outro lado, temos mudanças demográficas muitíssimo significativas, mudanças essas que levam a um envelhecimento da população, à necessidade de termos cada vez mais imigração nos países ocidentais para podermos continuar a crescer em termos económicos. E, obviamente, este envelhecimento leva a uma muito maior longevidade e aos desafios que a longevidade traduz e, no fim de contas, também à pressão que a longevidade coloca sobre os sistemas de pensões, sobre os sistemas de saúde, inclusive também em Portugal, como sabemos. Estamos também num contexto de alterações climáticas e, ao mesmo tempo, de crescimento de lacunas de proteção. Alterações climáticas, todos nós vemos a intensidade e a frequência de eventos catastróficos cada vez maior. Os custos com estes eventos, só uma parte pouco significativa continua a ser segura e isto mostra que temos naturalmente lacunas de proteção muito significativas, quer em Portugal, quer noutros contextos, inclusive no contexto europeu também. Estamos perante também um contexto de transformação tecnológica acelerada e aquilo que nós dizíamos aqui há uns anos, que era o grande paradigma da digitalização, de repente a inteligência artificial veio mudar o paradigma completamente. Não é? Eu estava a ler qualquer coisa este fim de semana que dizia que a inteligência artificial seria, para a nossa geração, a mudança das nossas vidas. E eu acho que é um bocadinho isso que nós estamos a começar a assistir e que vai ter, obviamente, cada vez mais impactos. E, finalmente, estamos também num contexto de redirecionar muito daquilo que é o pensamento estratégico a nível da União Europeia, a questão da competitividade da União Europeia ser cada vez mais muito importante e em cima da mesa. Eu diria que é um sentimento de urgência, que é o que, pelo menos, eu sinto quando falamos em Bruxelas e nos centros de decisão. Há aqui um sentimento de urgência que a União Europeia tem que caminhar cada vez mais no sentido de ser mais competitiva e, na nossa área em particular, todo o trabalho que tem vindo a ser feito da União da Poupança e do Investimento, que é muitíssimo significativo e que é um elemento muito importante deste contexto. E, portanto, é neste contexto, que é um contexto desafiante, naturalmente, que nós estamos aqui na ASF a fazer este plano estratégico. Qual é a visão que nós temos aqui na ASF, que aliás estava repercutida ali um bocadinho no vídeo? Nós queremos ser um regulador de referência e isso, acho que ter essa ambição é muito importante. Nós somos parte do Sistema Europeu de Supervisão, somos integrantes da Autoridade Europeia de Supervisão dos Seguros e Fundos de Pensões e queremos estar no pelotão dos melhores. E não há razão nenhuma para que nós, portugueses, não sejamos nos melhores e não sermos um regulador de referência, que seja um pilar da confiança no sistema financeiro. Ao mesmo tempo, queremos
queremos catalisar e ser um elemento catalisador também de uma sociedade que seja mais resiliente e, ao mesmo tempo, queremos colocar-nos na vanguarda da supervisão para garantir um mercado que seja cada vez mais sólido, inovador, mas também, sobretudo, um mercado centrado nas pessoas, que é para isso que os seguros e os fundos de pensões existem. Há 3 dimensões-chave, eu diria, aqui nesta nossa visão de para onde é que nós queremos ir. Queremos ser uma referência de excelência pela nossa independência face ao poder político, face ao mercado, mas também sermos proativos, não esperarmos que os problemas venham ter connosco, tentarmos antecipar os problemas, trabalharmos na simplificação, sermos transparentes e também muito proporcionalidade, que é um elemento muito relevante na atuação de um supervisor, como sabem. Queremos dar um impulso à resiliência social e económica e, sobretudo, olhar para aquilo que são as lacunas de proteção que nós temos e dar o nosso contributo para conseguirmos ultrapassar, no fim de contas, este estigma que ainda algumas vezes temos. E, finalmente, queremos ser um regulador de futuro. Usar tecnologia, usar dados para sermos uma atuação mais ágil, mais preditiva e, mais uma vez, a inovação, mas centrada nas pessoas, centrada naquilo que nós podemos dar para o consumidor. Esta é a nossa visão, isto é para onde nós queremos estar. Ora bem, prioridades e objetivos estratégicos. Em que é que nos vamos focar e o que é que queremos alcançar? Portanto, nós temos 5 grandes prioridades estratégicas para os próximos 3 anos. 3 delas são mais viradas para fora, 2 delas são mais viradas para dentro. Primeira, que nós chamamos regulação com propósito, supervisão com impacto. A segunda, catalisar a resiliência social e a proteção do cidadão. A terceira, fomentar a inovação responsável para um mercado de futuro. A quarta, transformar a supervisão através da utilização estratégica de dados. E, finalmente, a quinta, last but not least, como dizem os ingleses, não é? Construir uma cultura de excelência e de agilidade. E todas as outras 4 nunca serão atingidas se não conseguirmos esta quinta. Eu agora vou passar um pouco cada uma destas prioridades estratégicas, tentando, para cada uma delas, definir quais é que são os objetivos estratégicos que nós temos e, dentro desses objetivos estratégicos, falar um bocadinho sobre algumas ações, algumas iniciativas que podemos desde já adiantar. Ora, começando aqui com a primeira prioridade estratégica, regulação com propósito, supervisão com impacto. 5 objetivos estratégicos, peço desculpa. Em primeiro lugar, simplificar o quadro regulatório para impulsionar a competitividade e a inovação. Quando falamos de simplificar o quadro regulatório, estamos a falar, sobretudo, de olhar para aquilo que é a regulação que nós temos em Portugal no setor dos seguros e dos fundos de pensões e ter, eu diria, um olhar crítico sobre essa regulação, sobretudo naquilo que é o que acrescenta à regulação europeia, aquilo que depende de nós. E temos muita coisa que depende de nós. Há muita coisa que foi introduzida e que foi ficando ao longo de muitos anos. Vamos olhar com especial atenção para o reporte de elementos que continuamos a solicitar e vamos ter um olhar crítico. Isto é necessário, é relevante, tem propósito, podemos fazer melhor, podemos obter a mesma informação de maneira mais simples. Portanto, é um desafio que vai demorar algum tempo porque queremos fazê-lo como deve de ser. Queremos fazê-lo bem feito e não pura e simplesmente só para dizer que estamos a simplificar e que no final, se calhar, depois nada muda. Não, algo tem que mudar. E eu acho que é muito importante também que se perceba que quando falamos de simplificação, não falamos de desregulação. E isso é muito relevante, quer para quem está deste lado, quer para quem está do lado do mercado. Simplificar significa sermos mais competitivos, pedirmos elementos com propósito, não significa desregulamentar, não significa desproteger. E isto eu acho que é muito importante passar esta mensagem. Segundo objetivo estratégico dentro desta prioridade,
otimizar a nossa participação nos sistemas europeus de supervisão e também no sistema nacional. E aqui 2 elementos muito importantes. Nós queremos que a nossa participação na EIOPA continue a ser atuante, mas queremos que seja cada vez mais estratégica, que seja cada vez mais focada e que seja cada vez mais também seletiva. Nós não temos capacidade para estar em todo o lado, a todo o tempo, em todos os assuntos. E, portanto, vamos ser estratégicos, vamos ser focados, vamos ser seletivos. A nível nacional, a nossa participação no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros é, obviamente, uma prioridade e nós queremos que o Conselho seja cada vez mais estratégico, que olhe cada vez mais para a resiliência do país como um todo e, no fim de contas, também alavancar aquilo que é, eu diria, o peso das 3 autoridades de supervisão do sistema financeiro em Portugal para efeitos de olharmos para a resiliência do nosso país e da nossa economia. Terceiro objetivo estratégico, intensificar a supervisão proativa e atuante para antecipar riscos e garantir a solidez do sistema. E aqui, obviamente, há muita coisa, até porque temos alterações relevantes no sistema de Solvência II. Vamos ter que, durante estes anos, monitorizar que é efetuada uma implementação correta daquilo que são os novos critérios de proporcionalidade para as empresas mais pequenas e com menos risco. Mas também temos uma série de alterações em termos do cálculo das previsões técnicas e do cálculo dos requisitos de capital e, portanto, vamos ter que, obviamente, monitorizar com muita propriedade estes ajustamentos. E vamos também, obviamente, monitorizar o que é que vai acontecer em termos do próprio capital. Todos nós sabemos que estas alterações no Solvência II vão trazer libertação de capital. Ora, nós estamos confortáveis, em geral, com os níveis de capital que temos neste momento no setor e, portanto, achamos que este capital que irá ser naturalmente libertado deve ser utilizado, sobretudo, para a transformação digital que é necessário continuar a fazer no setor, para novos produtos, utilizando também os benefícios que esta alteração do Solvência II vai trazer, para, no fim de contas, também ter novos serviços e para que o setor possa cada vez mais responder perante aquilo que são as necessidades e os anseios dos consumidores. Nós iremos também preparar a implementação do regime de resolução, de recuperação e resolução de empresas de seguros, como sabem, irá ser implementado a partir de 2027. E em termos muito pragmáticos também dizer-vos que um dos objetivos que temos é incrementar o número de ações de supervisão on-site que a ASF faz. Nós queremos estar mais próximos do mercado, mais próximos da realidade, queremos conhecer melhor como é que as empresas funcionam, como é que gerem os riscos, não só porque isso traduz, no fim de contas, também um melhor conhecimento da atividade, um melhor entendimento da atividade, como também é, por experiência própria, sei, é desse enriquecimento que também se constrói uma cultura de supervisão e um conhecimento de supervisão muito mais efetivo. Portanto, vamos incrementar o número de ações de supervisão nas empresas. Quarto objetivo desta prioridade, e também muito relevante, orientar a supervisão da conduta de mercado para a garantia de resultados justos para o consumidor. Aqui nós queremos continuar, no fim de contas, o processo da conduta de mercado e da supervisão da conduta de mercado. Iremos cada vez mais olhar não só para aquilo que são a implementação das boas práticas de governação, mas também, sobretudo, para os produtos, para a consequência, no fim de contas, que o cliente, no fim de contas, vê relativamente aos produtos que adquire no setor segurador e de fundos de pensões. E para isso vamos ter um programa de análise, de identificação de produtos que possam ter um baixo valor intrínseco, situações de modelos de negócio onde possa haver conflitos de interesse, falta de transparência nas vendas. E a nossa abordagem vai ser uma abordagem muito pragmática, baseada no conceito do chamado value for money, o que é que o cliente obtém, no fim de contas, daquele produto, e identificarmos situações onde haja consecutivamente baixas taxas de sinistralidade, onde haja consecutivamente comissões muito elevadas,
para tentar perceber, no fim de contas, qual é o equilíbrio que existe na relação contratual entre as empresas e os consumidores. E deixem-me ser muito claro, vamos ter prioridades nesta área: seguros de proteção ao crédito, seguros acessórios. São duas áreas onde nós iremos obter informação e iremos dialogar, mas também iremos atuar. Finalmente, quinto objetivo estratégico dentro desta área: integrar a sustentabilidade na supervisão para reforçar a resiliência e a proteção do consumidor. E aqui, obviamente, há uma série de elementos que são importantes relativamente à sustentabilidade. Como sabem, com as alterações que o Solvência II trouxe, as empresas passam a ter que incluir no seu chamado ORSA, na análise de riscos, a sua análise de riscos própria, a sua autoavaliação, passam a ter que incluir os riscos climáticos que sejam significativos. Portanto, nós vamos acompanhar esse processo. Vamos continuar a fazer uma análise do mercado como um todo relativamente aos riscos físicos e aos riscos de transição, para acompanharmos a evolução. E isto, obviamente, é uma área que é muito importante, e iremos também olhar, naturalmente, para o que é que são produtos sustentáveis que são vendidos no mercado e que são vendidos aos consumidores. Segunda prioridade estratégica, portanto, catalisar a resiliência social e a proteção do cidadão. Também 5 objetivos aqui assim. Começar por impulsionar a poupança para a reforma, para reforçar as pensões e financiar a economia. Este elemento dual que é muito importante, como sabem, na União da Poupança e do Investimento e naquilo que a Comissão Europeia está a recomendar aos Estados-membros. Ora bem, nós vamos fazer o nosso trabalho de casa, vamos contribuir para que possa ser possível operacionalizar aquilo que são as recomendações da Comissão Europeia, seja através do auto-enrollment, seja através dos chamados Pension Tracking Systems, que são elementos muito importantes para se conseguir ter uma visão diferente e mudar o paradigma da poupança de longo prazo em Portugal. Mas também gostávamos e queremos preparar contributos para estabelecermos um novo paradigma da poupança de longo prazo em Portugal. Achamos que temos que ter um novo produto de poupança de longo prazo, com as características corretas, que possa efetivamente dar um aporte significativo para a melhoria das pensões futuras dos cidadãos portugueses, mas também possa traduzir um investimento na economia de que todos nós necessitamos. Vamos publicar também um estudo sobre o que é que serão os requisitos de capital em produtos com garantias oferecidos pelas seguradoras no âmbito dos novos requisitos de Solvência II. Achamos que há aqui espaço para se poderem fazer produtos com garantias, determinado tipo de garantias. Os requisitos de capital que o Solvência II, esta alteração de Solvência II traz, possibilitarão com toda a certeza que esses produtos possam ser mais desenvolvidos e, portanto, vamos fazer um estudo sobre isso e vamos publicá-lo para que se possa, no fim de contas, preparar e ver qual é a visão da ASF sobre essa matéria. Finalmente, na área dos fundos de pensões, vamos também preparar o enquadramento regulatório para os chamados planos de contribuição definida coletivos, onde existe partilha de risco de longevidade, mas também partilha de risco financeiro entre membros dos fundos de pensões, mesmo em situações onde não há garantias. Os chamados planos de contribuição definida coletivos são uma realidade já em alguns países europeus, na Holanda, Dinamarca, também agora no Reino Unido, e são um meio termo entre benefício definido e contribuição definida, que tem tido algum sucesso e que faz, se calhar, todo o sentido também no mercado português. Segundo objetivo estratégico: adaptar a regulação aos desafios da longevidade para promover a proteção e a autonomia dos cidadãos. Aqui temos uma série de áreas que é importante que todos tenhamos uma reflexão, eu diria, conjunta. Desde logo, estudar novas soluções para o seguro de saúde. Não é? Necessitamos de ir para além da lógica do seguro de saúde anual renovável, que cria uma série de condicionalismos e questões também para os consumidores. Estudar a possibilidade
de regular seguros de saúde plurianuais, seguros de saúde de longo prazo. São matérias que são extremamente importantes e às quais iremos devotar a nossa atenção nestes próximos 3 anos. Também vamos participar na possível regulação dos chamados mecanismos de mobilização de capital imobiliário, como, por exemplo, a hipoteca inversa é uma das possíveis soluções, e iremos trabalhar isso em conjunto com os nossos colegas no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Finalmente, iremos também preparar propostas de ajustamento nas bases de cálculo de remissão de pensões de acidentes de trabalho, que são um aspecto muito importante da proteção que temos em Portugal nesta matéria. Terceiro objetivo estratégico nesta área, liderar uma solução de responsabilidade partilhada para reforçar a resiliência a catástrofes naturais. Penso que não necessito de dizer muito sobre esta matéria. É um assunto que já há muitos e muitos anos tem vindo a ser tratado. Aquilo que nós podemos fazer, e já estamos a fazê-lo, é tentar fazer o nosso trabalho de casa também, irmos para além dos sismos, olharmos para as inundações, olharmos para os incêndios florestais, que são riscos também muito relevantes nesta área das catástrofes. E, naturalmente, iremos tentar juntar todas as vontades que existam na nossa sociedade relativamente a esta matéria, para ter um diálogo o mais profícuo possível com, no fim de contas, o poder político, para podermos avançar nesta área que é tão relevante para todos nós. E estamos a falar, naturalmente, de soluções de partilha de risco. Partilha entre os cidadãos, as empresas, o mercado segurador, o mercado ressegurador, os mercados de capitais, através das obrigações catastróficas, e o próprio Estado, em última análise, que obviamente é o garante, terá que ser o garante, no fim de contas, de um sistema desta natureza. E, portanto, trabalharmos todos em conjunto numa solução partilhada será a melhor solução que nós conseguiremos encontrar em Portugal, para termos um sistema que seja pré-financiado e que dê resposta quando estas situações acontecem, que dê resposta rápida, que permita reconstrução e que permita também, já agora, que o próprio Estado, sob o ponto de vista financeiro, seja muito mais estável do que aquilo que é hoje em dia. Também nesta área, e parte de toda esta análise e desta solução de responsabilidade partilhada nas catástrofes, também iremos trabalhar muito na questão relativa à prevenção. Não basta trabalhar apenas no risco e no resultado dos acontecimentos, mas também trabalhar na prevenção do risco, que pode ser muito importante através de uma solução desta natureza. Quarto objetivo estratégico, reforçar a comunicação com o cidadão para promover a literacia financeira e a proteção do consumidor. E aqui, já me ouviram dizer, se calhar muitas vezes, a literacia financeira é importante, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Mas temos que, obviamente, trabalhar cada vez mais na literacia financeira e, sobretudo, muito também na nossa área, na chamada literacia do risco, não é? Na consciencialização do risco por parte dos consumidores. E nesta matéria nós iremos ter uma série de iniciativas, desde logo lançarmos o Observatório da Poupança, que é uma ferramenta que já tem vindo a ser trabalhada e que nós iremos pôr em prática para termos dados sobre a população abrangida, sobre as características dos produtos, sobre a evolução dos produtos ao longo do tempo. E, portanto, este Observatório da Poupança será um elemento relevante também para podermos ter mais dados e mais informação sobre esta matéria. Mas também iremos apostar, como disse, em campanhas sobre a literacia do risco. E aqui, a literacia do risco, há 2 campanhas que nós iremos trabalhar desde logo. Uma delas tem a ver com desmistificar o que é o risco na poupança de longo prazo para a reforma, onde o conceito de risco é naturalmente diferente daquele conceito tradicional de risco de curto prazo, e também uma campanha sobre os riscos da condução sem seguro, porque, infelizmente, o número de situações que temos sido reportadas no âmbito do Fundo de Garantia Automóvel de pessoas e de acidentes onde há condutores sem seguro está
a aumentar nos últimos anos. E, portanto, é importante que, no fim de contas, também introduzimos esta realidade e a trabalhemos. Finalmente, queremos desenvolver ferramentas, queremos desenvolver ações de formação sobre a lógica da literacia do risco, também muito para populações específicas, com uma linguagem específica. Estamos a falar dos jovens, estamos a falar também dos mais idosos e estamos a falar de uma população que não se fala muito, mas que é muito relevante cada vez mais. Estamos a falar da população dos imigrantes. Temos que ter a capacidade de integrar estas pessoas, temos que ter uma linguagem e uma comunicação que seja adequada, no fim de contas, a estes elementos da nossa sociedade. Finalmente, quinto objetivo, assegurar uma gestão sã, prudente e eficaz do Fundo de Garantia Automóvel e do Fundo de Acidentes de Trabalho para reforçar a proteção social das vítimas de acidentes de viação e de acidentes de trabalho. Como sabem, esta é uma função muito importante da ASF, a gestão destes fundos. Nós iremos ter aqui algumas iniciativas também. Estamos a fazer uma análise daquilo que é o perfil das responsabilidades de cada um destes fundos. Com base nesse perfil de responsabilidades, iremos propor novas políticas de investimento que tenham em conta as responsabilidades e a natureza das responsabilidades dos fundos e continuaremos, naturalmente, a robustecer aquilo que são as estruturas e os mecanismos de governação dos fundos que têm uma gestão de qualidade já há muitos anos. Terceira prioridade estratégica, fomentar a inovação responsável para um mercado de futuro. Aqui 2 grandes objetivos. Reforçar a supervisão da resiliência operacional digital, e isto é fundamental, porque, obviamente, quanto mais o setor avança no sentido da digitalização, mais relevante é para mantermos a estabilidade, mais relevante é a forma como nós temos que olhar sob o ponto de vista da supervisão para, no fim de contas, aquilo que é a implementação e aquilo que é, esperemos, obviamente, a robustez e a segurança de todas as áreas de IT nas empresas e, portanto, iremos cada vez mais olhar também para a forma como as empresas estão ou não estão preparadas para responder a ataques de cibersegurança, naturalmente. E, portanto, é importante que esta área ganhe cada vez mais relevância e vai ganhar mais relevância também na nossa ação. Para isso, iremos brevemente lançar o chamado Plano de Ação para a Transformação Digital. Teremos um questionário para as empresas. Vamos querer reunir com as empresas in loco para perceber como é que estão, no fim de contas, no processo de transformação digital, para nos apercebermos melhor da realidade e para podermos também contribuir e ajustar o nosso plano de supervisão a esta matéria. O segundo objetivo estratégico, habilitar a inovação tecnológica segura para beneficiar os consumidores e o mercado. E aqui a ASF, com toda a humildade, vai fazer aquilo que acho que devíamos fazer, que é vamos perguntar àquilo que são os inovadores, ao mercado, o que é que necessitam que nós façamos para contribuir, para habilitar esta inovação tecnológica. Brevemente iremos lançar o chamado programa Inovação com Responsabilidade. Vamos lançar um questionário aos inovadores, a todos, aos operadores, às insurtechs, às universidades, aos centros tecnológicos, a quem está, no fim de contas, com a mão na massa da inovação, quem pretende inovar, e vamos perguntar coisas simples. O que é que necessitam que a ASF faça relativamente a esta matéria da inovação? Temos algumas ideias, estamos a preparar o lançamento de uma chamada Sandbox, que no contexto português chamamos as zonas livres tecnológicas, não é? Que basicamente são locais para a experimentação de novos produtos, novas ideias, novas abordagens tecnológicas com acompanhamento da ASF, e achamos que isto é importante, mas não queremos fazê-lo pura e simplesmente só com base naquilo que nós conhecemos neste momento. Queremos fazê-lo para ter resultado, queremos fazê-lo com base naquilo que são as expectativas de quem está a inovar
e, portanto, o que vamos pedir é que quem está a inovar que venha ter connosco para nos dizer o que é que necessita para que esta inovação resulte e que seja, efetivamente, que faça a diferença. E, olhando para muitas das conversas que tenho mantido nestas últimas semanas, acho que vamos ficar surpreendidos. Há muita gente a fazer inovação, com ideias muito interessantes, com projetos interessantes, e, portanto, nós estamos e vamos estar muito abertos para isso. Prioridade estratégica número 4, transformar a supervisão através da utilização estratégica de dados. E, portanto, aqui estamos a olhar para nós, para o nosso processo de supervisão e como é que nós podemos transformar o nosso processo de supervisão para sermos mais ágeis, para utilizarmos melhor os dados. E aqui, assim, temos 3 grandes objetivos estratégicos. E isto, obviamente, vem na continuação do trabalho que tem vindo a ser efetuado na ASF já há alguns anos. Primeiro, o objetivo estratégico, construir uma arquitetura de dados que seja centralizada, com toda a informação, mas também seja segura e seja escalável. Aqui, o que vamos basicamente fazer é consolidar a nossa infraestrutura tecnológica. Vamos completar aquilo que é já hoje em dia a base de governação de dados que temos na ASF e vamos modernizar os canais de recolha e, muito importante, modernizar também a validação dos dados e a forma como, no fim de contas, validamos a informação que recebemos do mercado. Segundo objetivo estratégico, desenvolver capacidades de análise avançada para identificarmos precocemente os riscos. E aqui, assim, isto passa muito por, obviamente, ter ferramentas tecnológicas que nos vão ajudar a ter dashboards, que nos vão ajudar a ter indicadores de risco, alertas de risco, para podermos, no fim de contas, chegar às situações mais complicadas de forma mais rápida. E depois vamos ter também, eu diria, uma inversão daquilo que é o ciclo normal nestas áreas. Queremos modernizar, através da inteligência artificial, os nossos processos. Naturalmente, não temos muita gente em casa que possa, ela própria, modernizar, por exemplo, utilizando inteligência artificial. O que é que vamos fazer? Vamos fazer o chamado reverse pitch. Ou seja, vamos ter aí assim umas sessões onde os colegas vão apresentar quais são os problemas que têm, o que é que gostariam que fosse feito nas respectivas áreas de análise, de supervisão, tratamento de dados, recolhas de informação, análise dos relatórios, etc. E vamos pedir para os inovadores virem ter connosco e nos dizerem: olha, eu acho que tenho aí uma boa solução, utilizando a inteligência artificial, ferramentas que já estão mais testadas, menos testadas, para vos fazer isso. Vamos tentar utilizar este conceito que já está desenvolvido numa série de outros países, chamados tech sprints, para, no fim de contas, podermos ter provas de conceito. Se calhar algumas não vão resultar. Esta é a experiência que eu conheço também de muitas autoridades de supervisão. Mas se em 4 ou 5, 1 ou 2 resultarem, já é muito bom e a evolução virá a partir daí. Portanto, este é o nosso programa que nós vamos chamar pomposamente InovaSup. Portanto, inovação na supervisão. Finalmente, terceiro objetivo estratégico, integrar a inteligência de dados no ciclo de supervisão para termos uma atuação dinâmica e prospectiva. E, portanto, toda a construção da arquitetura de dados, toda a lógica de desenvolvermos capacidades de análise mais avançada, vão ser todas integradas depois no ciclo de supervisão. O nosso objetivo é, naturalmente, automatizar o mais possível as análises de supervisão que são mais rotineiras, para que consigamos libertar os técnicos de supervisão para fazerem o melhor daquilo que os técnicos de supervisão sabem fazer, que é ter espírito crítico, olhar para os riscos e não, pura e simplesmente, andar a bater dados, coisa que as ferramentas nos devem com certeza ajudar. E com isto achamos que iremos ter uma supervisão mais moderna, mais ágil, mais preditiva e, no fim de contas, mais capaz, em última análise. Finalmente, prioridade estratégica número 5,
construir uma cultura de excelência e agilidade. Temos aqui 3 grandes objetivos estratégicos. Primeiro, fomentar uma cultura de mérito e desenvolvimento para construir equipas de alto impacto. Vamos finalizar o nosso modelo de gestão de carreiras da ASF, que já está muito trabalhado e que iremos finalizar proximamente. Vamos também criar condições para podermos valorizar o mérito, valorizar e reconhecer a dedicação por parte dos nossos quadros. E isto são elementos que são muito importantes também para a criação de uma cultura de sucesso, que é aquilo que nós queremos ter aqui na ASF. Segundo objetivo estratégico, modernizar os processos internos para conseguirmos ser cada vez mais uma organização ágil e uma organização também focada naquilo que são os nossos principais objetivos. Já estamos a fazer algumas coisas nesse sentido, iremos continuar. Centralizar, por exemplo, muitas das atividades que são mais de suporte, centralizá-las em determinadas áreas para libertar os técnicos de supervisão para aquilo que efetivamente eles devem estar a fazer. Vamos também alterar, de alguma forma, os relatórios que nós efetuamos e publicamos. Vamos tentar ser mais sintéticos para que Vossas Excelências possam ler os relatórios. Hoje escrevemos muito. Ninguém lê um relatório com 250 ou 350 páginas. Vamos tentar ser mais sintéticos, ser mais efetivamente, a nível da produção de relatórios. Vamos tentar fazer menos, com menos dimensão, mas mais focalizados. Por exemplo, posso-vos dar a indicação de que, por exemplo, a atividade de mediação que tem, hoje em dia, dispersa indicadores, dados, análises, por alguns 4 ou 5 relatórios que produzimos, vamos agregar tudo e vamos fazer um relatório sobre a atividade da mediação de seguros, que acho que é a primeira vez que se faz aqui na ASF, que eu acho que pode ser muito, muito interessante. Portanto, há muita coisa aqui assim, também no fim de contas, para modernizar os nossos processos internos, para sermos mais focados e para sermos mais ágeis. Iremos, por exemplo, também criar um repositório de informação aqui dentro da ASF, que possibilite que todas as pessoas possam aceder à informação que é relevante de uma forma ágil, fácil, para, no fim de contas, também contribuirmos para que a informação fluindo facilita a comunicação e, no fim de contas, também a luta contra os silos que existem em qualquer organização, como sabemos, não é? Finalmente, terceiro objetivo estratégico, nesta última prioridade, apostar na capacitação das nossas equipas para reforçar as competências que são competências críticas. Estamos a falar de competências tecnológicas, mas não só. Os técnicos na ASF, como no mercado, necessitam de estar constantemente updated. Hoje em dia as coisas mudam muito rapidamente. Há capacidades técnicas que têm que se continuar a ganhar e, portanto, há aqui muito também 2 palavras como o Diogo costuma utilizar, que eu já aprendi, reskilling e upskilling, não é? E, portanto, vamos também potenciar muito disso junto dos nossos colegas. Vamos lançar proximamente também um programa global de formação que tenha a ver com aquilo um pouco que viram no início, os valores da ASF, a cultura da ASF, a liderança que nós queremos também ter na ASF. E com isso, no fim de contas, potenciar aquilo que nós temos de melhor na ASF. Como sempre, que são as nossas pessoas. As nossas pessoas são aquilo que nos vai fazer conseguir implementar este plano. E, portanto, isto são, no fim de contas, as grandes prioridades estratégicas para os próximos 3 anos e os objetivos estratégicos. Como veem, isto é feito num contexto onde temos um mundo cada vez mais incerto, nós sabemos, não é? Há riscos que se têm materializado cada vez com maior intensidade, cada vez com maior frequência. Há lacunas de proteção que são significativas e isto leva também a que
o setor segurador e o setor dos fundos de pensões sejam cada vez mais relevantes. O risco é aquilo que traz também a necessidade de termos um setor segurador e de pensões forte, robusto, resiliente, para dar, no fim de contas, resposta àquilo que a sociedade necessita. Mas não podemos ser complacentes. E, olhando para os últimos anos no setor, temos tido bons resultados, mas os riscos estão aí e não são despicientes. E, portanto, a minha mensagem também é que cada vez mais é importante lembrar que boa governação, boa gestão de riscos são essenciais. E, mais do que nunca, supervisão efetiva é fundamental. E não podemos ser complacentes. Como eu disse no início, este é um plano ambicioso. Nós reconhecemos isso. Estamos aqui a dar a cara. Não vamos fazer tudo sozinhos, como é óbvio. Muito do plano tem a ver não só com aquilo que nós podemos potenciar, mas também com aquilo que todos em conjunto consigamos fazer. E para isso, obviamente, iremos ter uma cultura de diálogo, uma cultura de participação, onde vamos tentar envolver os diferentes stakeholders. Mas, como dizia um senhor que eu gosto muito de ler e que teve umas frases fantásticas, que eu utilizo muitas vezes, Peter Drucker, que dizia: bem, nós não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. E é um pouco isso que nós gostaríamos, no fim de contas, daqui por 3 anos, quando estivermos a fazer o ponto da situação da implementação do plano, era que nós, na altura, não previmos o futuro, mas ajudámos a criá-lo. Isso é o que é mais importante. Portanto, resumindo e concluindo, na ASF contamos com todos, contamos, acima de tudo, com os nossos colaboradores, contamos com o mercado, contamos com os consumidores, contamos com os diferentes stakeholders, para todos em conjunto, daqui por 3 anos, podemos dizer: valeu a pena. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi muito esclarecedor e seguramente pode contar também com todos os colaboradores da ASF para criarmos o nosso próprio futuro. Só uma nota final e um convite. A nota final é para vos dizer que o plano fica hoje disponível no nosso site e será também distribuído um exemplar em papel. Fizemos poucos, fomos parcimoniosos, escrevemos pouco. À saída ser-vos já entregue então um exemplar da brochura e o convite era para beberem um café ali, falarmos e conversarmos todos um bocadinho. Só uma nota final para os senhores jornalistas aqui presentes, que o Dr. Gabriel Bernardino estará disponível para falar convosco depois do encerramento da sessão. Vamos agora sair para café e os seus jornalistas, se quiserem, podem ficar aqui para conversar com o Dr. Gabriel Bernardino, tá bom?